Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Terças Criminais. E antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir de sempre que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com um amigo, desse um like logo no começo desse vídeo para me ajudar a impulsionar esse vídeo, me seguisse nas redes sociais que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E sem mais demora, vamos logo começar o caso de hoje. O caso dessa semana é sobre um médico que matou pelo menos 250 pacientes ali do período entre a década de 70 até quase os anos 2000, então ele ficou por muito tempo impune e ele matava suas vítimas com uma dose letal de morfina, e é um caso sobre o Harold Frederick Shipman. O Harold nasceu em 14 de janeiro de 1946 em Nottingham, no Reino Unido. Sua família era uma família de operários, o seu pai se chamava Harold e sua mãe se chamava Vera. Eles tiveram 3 filhos e o Harold era o filho do meio. O Harold teve uma infância comum, ele era um ávido jogador de rugby. Há quem diga que ele era o favorito da mãe e desde sempre ele tinha um ar de superior que era muito nutrido por ela. Só que quando Harold tem 17 anos de idade, a sua mãe Vera morre aos 43 anos por um câncer de pulmão. Ela já estava em estado terminal e isso abalou muito o Harold. Só que um pouco antes da mãe dele morrer, ela já estava ali numa fase de sofrimento muito grande. Então, todo dia ela recebia pequenas doses de morfina. E o Harold, ele gostava de assistir isso, ele se deslumbrava. E foi a partir desse momento que ele decidiu que seria médico. Então, logo após a morte da sua mãe, o Harold começou a se preparar para entrar na faculdade de medicina. Ele fez pelo menos 2 testes. No primeiro ele falhou e no segundo ele conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de Leeds no ano de 1965. E já nesse mesmo ano ele começou a sair com uma garota, filha de um fazendeiro, que era Primrose Oxtoby. Eles começaram a sair e ela logo ficou grávida, só que ela tinha 17 anos de idade e ele tinha apenas 19. E então eles tiveram que se casar. E quando eles casaram, ele estava no primeiro ano da faculdade e ela já estava grávida de 5 meses. O Harold então se forma em medicina em 1970 e ele começa a trabalhar na enfermaria geral Pontefract em West Yorkshire como um médico júnior. Lá ele ficou por pouco tempo e então em 1974 ele passou a trabalhar como clínico geral em Todmorden, na cidade de Yorkshire, onde algum tempo depois ele começou a ficar viciado em analgésicos, mais especificamente o Petidina. Eu pesquisei a respeito e eu não vi nada ali que desse alguma viagem legal, mas eu não sei como ele então ficou viciado nesse analgésico e era muito fácil para ele conseguir uma prescrição, porque ele mesmo fazia a prescrição, ele dizia que era para algum paciente, mas na verdade era ele que usava o medicamento e era injetável. Até que o Harold começou a mudar de comportamento e de repente ele começou a ter apagões no meio ali do pessoal do hospital. Só que então as pessoas pensavam que se tratava de uma epilepsia. E então ele continuava a usar os medicamentos, continuava fazendo as prescrições. Só que aí lá no caderninho da farmácia as pessoas começaram a suspeitar. E então em 1975 ele foi pego, foi descoberto. O pessoal viu ali que tinha um número muito grande de prescrições para esse analgésico e então começaram a perguntar aos pacientes se eles receberam esse medicamento. Eles diziam que não. Então eles confrontaram o Harold e ele admitiu tudo. O Harold então ele é dispensado do hospital. Ele paga uma multa de 600 libras sob a acusação de drogas e de falsificação. Ele não foi expulso pelo Conselho de Medicina, ele apenas recebeu uma advertência dura, segundo eles, e então, em seguida, ele foi se tratar em um centro psiquiátrico e voltou às atividades em 1976. E o que significava essa advertência na prática? Significava que futuramente qualquer empregador ou paciente que recebesse algum tipo de informação sobre o Harold não ficaria sabendo dessa parte ali do vício dele naquele analgésico, o que foi uma falha muito grande. E então, em 1977, ele encontrou ali uma vaga na cidade de Hyde como clínico geral, e foi nessa cidade que ele se estabeleceu e ele criou mesmo ali uma fama boa entre as pessoas e ficou conhecido ali como um médico muito bom. Ele trabalhava no Donnybrook Medical Center e lá ele ganhou bastante a confiança dos colegas, da equipe, dos pacientes. Só que entre a equipe júnior, que é a equipe mais nova,
ele tinha uma reputação mais arrogante. E foi nesse lugar onde ele trabalhou até ser preso. Nessa época, ele já tinha 4 filhos e continuava casado com sua esposa Primrose. E aí vocês me perguntam, tá, e quando que ele vai começar a matar? Por que que ele vai começar? O que que vai acontecer? Quando que ele vai se tornar um assassino? E aí eu respondo, ele já começou, muitos anos atrás. Na verdade, ele começou em 1975, fazia pouquíssimos anos que ele tinha se formado. E a sua primeira vítima foi Eva Lyons. Ela morreu na véspera do seu aniversário de 71 anos, no dia 17 de março de 1975, com uma dose letal de morfina. E então ele mata essa paciente em 1975 e a partir daí a gente só vai encontrar registros a partir de 1978. E é a partir daí que ele não vai parar mesmo. E era impressionante que ele não tinha um critério para matar. Muitos pacientes ali não tinham estado terminal, não tinham um câncer, uma doença muito perigosa, e ele simplesmente matava. Algumas teorias apontam que ele trabalhava como uma alma caridosa e queria cessar a dor das vítimas, mas isso não é verdade. A vítima mais nova que ele matou tinha 41 anos, então para mim isso não faz sentido nenhum. E a vítima mais velha que ele matou tinha apenas 93 anos. Então, como que ele fazia? Ele chegava na casa desses pacientes, né? Os pacientes chamavam por ele. Alguns pacientes só queriam colher um sangue, ou mostrar um exame, ou se queixar de uma dor no pescoço, uma dor na coluna. Fora também os casos de pacientes que tinham assim, um certo câncer, uma infecção, algo mais sério. Mas ele chegava na casa desses pacientes, e aí se o paciente estivesse acompanhado, ele dizia para a pessoa esperar do lado de fora. E então ele ficava sozinho com o paciente, com o idoso, e aí ele aplicava ali uma injeção letal de morfina e a pessoa morria de overdose. E aí vocês me perguntam, tá, e aí, como é que ninguém desconfiava, ninguém parou pra pesquisar sobre isso, sobre a carreira desse cara? Não, porque, como vocês sabem, ele falsificava documentos, né? Ele prescrevia ali coisas falsas, e então no documento ali de óbito, muitas vezes ele dizia que as causas eram naturais ou decorrente da doença que a pessoa tinha, se a pessoa estivesse doente. E muitas vezes ele aconselhava os parentes a cremar o corpo do paciente. E então ninguém desconfiava de nada. E foi assim que ele passou despercebido por anos. Inclusive, teve um paciente que ele assassinou que tinha a mesma doença da mãe dele. O senhor já estava com um câncer de pulmão terminal, e eu fico pensando se nesse dia ele não parou pra pensar na mãe dele. Eu não sei, é muito bizarro pensar nisso. Algumas pessoas teorizam que ele queria vingar a morte da mãe. Outras versões, como eu disse, era uma visão mais caridosa, que sugerem que ele apenas queria aliviar o fardo das vítimas mais velhas. Outras teorias apontam que ele simplesmente não poderia resistir a brincar de Deus, provando que ele poderia tirar a vida e também salvá-la quando ele bem entendesse. O que pra mim acaba fazendo mais sentido, já que a gente tá falando de um serial killer e muitos deles gostam de brincar de Deus. E agora a gente vai entrar na parte de como foi que ele foi pego. Bom, primeiro que em 1998 os agentes funerários da cidade de Hyde eles suspeitaram do número de pacientes mortos do Dr. Harold, e então eles fizeram ali um comparativo de que os pacientes do Dr. Harold morriam 10 vezes mais do que qualquer outro médico, e então eles passaram essa preocupação para os legistas, que em seguida passaram para a polícia. Mas a investigação policial foi muito pobre, eles nem sequer conseguiam fazer coisas básicas como ver, eles não viram se o Harold tinha antecedentes criminais, eles não contataram o Harold, muito menos os parentes das vítimas. Eles apenas pediram para médicos ali averiguarem os documentos de 17 pacientes já mortos do Dr. Harold, mas eles não pararam para pensar que eles poderiam estar lidando com uma pessoa que falsificava documentos, então eles não encontraram nada de errado. Como resultado, eles não viram motivo nenhum para se preocupar e então pararam de investigar. O que, se eles tivessem investigado mais, eles poderiam ter poupado a vida de pelo menos 3 pessoas, até finalmente ele ser preso em 1998. E ele só foi pego porque ele foi muito ousado, ele extrapolou os limites. A sua última vítima, que era a Caitlin Grundy, ela teve o seu testamento alterado.
por ele. Então, ali naquele testamento falso, ela deixaria tudo para ele e nada para a filha. Deixaria propriedade, deixaria dinheiro e a filha ficaria com praticamente nada. Então, ele foi até a casa dessa senhora, ele alterou tudo, não sei como que ele conseguiu, mas ele fez ali um documento falso do testamento, aplicou a injeção letal de morfina nessa senhora, ela morreu. Ele também indicou que ela fosse cremada, mas ela não foi cremada. E então, logo em seguida, a filha, ela percebe que o testamento foi alterado. A filha que cuidava de todos os documentos da mãe, ela cuidava de tudo, finanças, enfim. E então ela percebeu que aquele testamento havia sido alterado e que era falso. E então, imediatamente, ela contatou a polícia e o corpo da mãe dela foi exumado em 1º de agosto de 1998, provando que ela havia sido morta por uma dose letal de morfina e não de causas naturais, como havia declarado o médico, já que essa paciente tinha 81 anos de idade. Só a partir daí, Harold é preso em 7 de setembro de 1998 e então o corpo de outras 11 vítimas foram exumados pelos próximos 2 meses. O julgamento teve início em 11 de outubro de 1999 e passou por uma maratona de 57 dias. O júri descansou em 24 de janeiro de 2000 e deliberou até 31 de janeiro. Então, às 4h44 da tarde, o Harold foi considerado culpado e lhe foi dado 15 penas de prisão perpétua, mais 4 anos por falsificação, sem direito a condicional. E então ele foi preso na penitenciária de Durham. Mas Harold ficou preso por pouco tempo, porque em 13 de janeiro de 2004 ele foi encontrado morto em sua cela. Ele foi encontrado com um lençol amarrado em seu pescoço, pendurado na janela da sua cela, e foi constatado que ele cometeu suicídio. E foi bem na véspera do seu aniversário, da mesma forma que a sua primeira vítima morreu, também na véspera do aniversário dela. Eu não sei se ele pensou nisso, mas eu sei que aconteceu e agora ele tá morto e nunca mais a gente vai saber quais foram as reais motivações para Harold matar tantos pacientes. Bom, e essa foi a história do Dr. Morte, o serial killer mais prolífico dos últimos tempos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um comentário aqui embaixo, um like, dá a sugestão de vídeo que eu vou ler o seu comentário. E eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau!